dia a todos. Bom dia. Vamos serenando nossos pensamentos, aquietando nossos corações, nossas almas, para que nós possamos centralizar a nossa mente. Hoje nós temos a nossa querida trabalhadora antiga na casa, né? Mais antiga do que eu, a Silene. Ela faz parte da tarde, da quarta-feira à tarde, que ela faz a palestra da quarta-feira à tarde. E hoje ela veio nos prestigiar. Nossa gratidão a ela por ela ter aceito o convite de vir trazer a mensagem de Jesus para o nosso dia a dia. Senhor Jesus, Mestre amado, a Tua presença sempre nos dignifica e nos mostra, muitas vezes nos momentos em que nós achamos-nos debilitados, quando nós achamos que nós perdemos o rumo de Deus. Pensamos em Ti, Senhor, porque Tu és o nosso sucessor que leva os nossos pensamentos ao Pai, que pede ao Pai por nós. Então, neste momento de união fraterna aqui nessa casa de amor e de luz que sempre enaltece, quando nós adentramos a essa casa, nós nos sentimos diferente, sentimos que a nossa alma vibra com mais alegria, com mais energia. Então, nossa gratidão, em primeiro lugar, a Deus, a Jesus, nossa Mãezinha Maria Santíssima, e principalmente aos mentores dessa casa também que nos auxiliam. Neste momento, nós lembramos dos nossos irmãos que se encontram tão equivocados ainda, procurando terminar com as suas próprias vidas, pensando que vai acabar com os problemas. Oremos por eles, rogamos a Jesus misericórdia para eles. Oramos pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, que se encontram nos presídios, para nossos irmãozinhos que estão aí na rua, sem alento, sem esperança, sem fé. Que o Pai nos cubra com sua bênção, porque o Pai não esquece de nenhum dos seus filhos. Eles também estão na proteção divina. E neste momento, a nossa gratidão por nós estarmos aqui nessa casa, por nós termos encontrado as portas dessa casa aberta e nós adentramos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Ser conosco, Mestre, hoje e sempre, e que a Tua paz permaneça em nossos corações. Que assim seja. Com a palavra, nossa irmã Silene. Bom dia a todos. É uma alegria estarmos juntos nessa casa de amor. Eu amo essa casa. Nossa, esse mês retrasado, né, fiz a cirurgia de catarata e a gente tem que ficar no repouso absoluto. Ai, que saudades, quando eu entrei aqui na casa até chorei. Mas o nosso tema de hoje foi muito interessante, porque eu estava procurando um tema para o programa de rádio. Eu faço programa com a Jane no primeiro domingo do mês. E então, eu encontrei uma mensagem muito bonita sobre Deus, né? Mostrando a fé de uma pessoa que sofreu, perdeu tudo naquele tsunami de Orleans, que pegou direto e matou um monte de gente, né? Aquele tornado e as ondas eram de mais de 30 metros de altura, imagina. E aí ele conta a história de um senhor, né, que estava lá, que eu até deixei o meu celular colocado para, se tiver tempo, para falar, para você ficar olhando no relógio. E aí então,
eu peguei e procurei. Foi tão interessante, mas tão interessante, porque eu peguei uns estudos que eu faço, vou guardando, né, nesses 42 anos que eu estou na casa, e tinha 2 jornais lá no Imortal, os 2 iguais, porque foi quando o Paizinho desencarnou, de novembro de 2013. E aí eu abri assim para ler o jornal, na metade, e justamente encontrei a mensagem do programa, do programa do Momento.com que eu tinha escolhido. E é justamente baseado nesse estudo de Eurípides Couto que eu vou conversar com vocês. Eu não sou palestrante, eu sou conversadeiro. Gosto de estudar, e na minha idade aqui está difícil da gente decorar muito, então eu tenho uma colinha aqui. E aí ele começa a falar das catástrofes, porque eu tinha visto aquele tema na catástrofe, né, do Momento.com, falando de uma pessoa que passou por aquele sofrimento, perdeu tudo. E aí então ele falava sobre isso, que as pessoas, muitas vezes, elas não têm aquela força de fé de entrar em Deus, porque quando vê um negócio desse, fala assim, mas como Deus pôde deixar chegar nesse ponto? A gente não conhece, então a gente fala, puxa vida, o que eu fiz para perder tudo? Não, mas agora no Rio Grande do Sul, né, pouco tempo. Então, ele comenta aqui que essas dúvidas não esclarecidas, de fato, sempre existiram. Mãe que perde o filho, tragicamente questiona, assim, cheia de dor, né? Onde estava Deus naquela hora? O desempregado que já está exausto e sem ânimo para novas tentativas, por que será que Deus me ajuda? O cônjuge traído, como Deus no altar abençoou a minha união e ela agora desmoronou? O guerreiro derrotado, como Deus pôde dar vitória ao meu inimigo e não ouvir as minhas preces? A maioria dos telespectadores, ante as notícias quase diárias de desastres coletivos, né? Porque é só desastre que dá ibope, né? Como é que Deus não impediu tanta infelicidade? Pensamentos todos, né? De muitas pessoas que passam por essas situações, né? A gente vê os crimes hediondos acontecendo, inocentes sendo vitimados, fala, será que Deus não está vendo isso? Como é que permitiu uma coisa dessas? Vemos populações inteiras sendo dizimadas por ditadores cruéis, ou a fome provocando a morte de tanta gente de vida miserável, abaixo da miséria ainda, da pobreza. Não são poucos que perguntam mesmo, e diz assim com perplexidade, se Deus é Pai, como deixou isso acontecer? Como é que tantos malvados ficam impunes? Isso daqui ele escreveu em 2013. Contando e revendo, a gente vê que no mundo de expiações e provas está bem atual, né? E ele coloca ali que até o Papa Bento XVI, eu achei tão interessante isso. Ele foi visitar os campos de concentração na Polônia, Auschwitz, e ele falou, ficou tão emocionado que ele falou assim, ó, tomar a palavra neste lugar de horror, de acúmulo de crimes contra Deus e contra o homem, sem iguais na história, é quase impossível e é particularmente difícil e oprimente para um cristão, para um Papa que provém da Alemanha. Num lugar como esse faltam palavras. No fundo, pode permanecer apenas o silêncio, aterrorizado. Um silêncio que é um grito interior a Deus, Senhor,
Por que silenciaste? Por que toleraste tudo isso? Essa situação sem respostas, que tudo deveria ser resolvido por Deus, tá? A gente, contra a fé racional, vê as respostas, né? Em Deus tudo é mistério, é insondável. Foi por causa de uma coisa dessas que eu me tornei espírita. Por que fazer essa reflexão? Puxa, uma mesma família, um filho nasce perfeito e o outro com defeito físico, inteligência muitas vezes, mesmo pai, mesma mãe, criado do mesmo jeito. Deus é que sabe, né? É isso aí que a gente fala, Deus é que sabe. Então aquela fé sem razão, sabe? Aquela fé que a gente precisa ter uma fé em Deus e procurar as respostas. Não dá mais para a gente escutar o outro falar, numa época da tecnologia tão avançada, e você não raciocinar a respeito. Foi aí que eu fui procurar respostas. E encontrei na minha mãe. A minha mãe tinha uma dor de cabeça terrível. Toda semana tomava um coquetel de Chantinon, com Brasil, com não sei o que, ia de cama, não podia ver claridade, se fechava no quarto. Toda semana. Eu morava no Rio de Janeiro. E na nossa rua, uma rua sem saída, assim, um bairro que hoje é Zona Nova, né? Jacarepaguá que eu morava. Naquela época eu fui na escola normal, no Carmela Dutra, e eu escolhi uma escola próxima para lecionar. E aí então, era interessante porque na minha rua tinha uma senhora negra, uma família, e ela falou para minha mãe um dia, minha mãe estava voltando da farmácia, tomou um coquetel dela. Ela falou assim: Patrícia, eu sei onde você vai curar esse seu problema. Graças a Deus, no Rio de Janeiro, muito secretismo religioso. E ela levou minha mãe no centro espírita. E foi ali que ela descobriu que ela tinha mediunidade, que era espiritual o problema dela, e conseguiu se curar. E ela chegou em casa, depois que ela começou a frequentar o centro espírita, ela trouxe o nosso lar, porque eu gostei sempre muito de ler, e ela trouxe. E falou para mim assim: Cira, eu trouxe esse livro, porque isso é muito bom para você ter uma ideia de como que é depois que a gente morre. Aí eu falei: credo, mãe, a senhora está ficando uma fanática, eu não quis nem pegar um livro na mão onde estou hoje. Já imaginaram? Então foi aí que, depois, quando eu entrei na Caixa Econômica do Estado de São Paulo, nessa altura eu já voltei a morar em São Paulo. Eu trabalhei em sessão mecanizada na precursora do computador, eu era programadora de IBM. E aí então nós tínhamos assim, momentos que a gente tinha trabalho, eu trabalhava das 8 da manhã até as 6:30 da tarde. Então eu tinha momentos que a gente trabalhava o dia inteiro, mas tinha momentos que a gente tinha umas horinhas lá de folga. E eu tinha uma amiga que chegava e trazia uns livros, a gente lia, passava o livro, ela levava embora. E nesses livros, o primeiro livro que eu li foi A Vingança do Judeu. E nesse livro mostrava bem essa questão da mudança da pessoa quando ela conhece a doutrina espírita. Né? O pensamento muda. Mas a gente fala assim: nossa, o espiritismo está falando aqui na lei de causa e efeito, quando a gente começa a estudar. Só que o espiritismo não trouxe nada. O espiritismo foi criado no termo por Kardec. Mas antes de Kardec, na Bíblia Sagrada, o Euripides coloca, falando a cada um segundo suas obras. Então ele fala assim: pois que segundo a obra do homem ele lhe paga, e faz que cada um ache o seu caminho. Está no livro de Jó,
capítulo 34, versos 11. Outro lugar que tem: a ti também se pertence a misericórdia, pois lhe retribuirão a cada um segundo a sua obra. Salmos 62, 12. A cada um não pagará ele ao homem conforme a sua obra. Provérbios 24, 12. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos. Ezequiel 33, 20. Olha só quanto lugar, hein? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Mateus 16, 27 é o Novo Testamento. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, 17. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Paulo, 2 Coríntios 5:10. Irmãos, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Paulo aos Gálatas 6:7. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22:12. Então, gente, isso é uma lei divina, lei de causa e efeito. E Kardec traz para nós, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, um estudo muito grande, né, sobre as causas dos sofrimentos, das dores, né, das aflições. O capítulo é Bem-aventurados os aflitos. Então, nós vemos ali que Kardec coloca que cada um vai passar, vai ter a responsabilidade das suas escolhas. Um pai que não educou seu filho vai sofrer as consequências do filho, mas o filho também não está isento das responsabilidades de ter escolhido errado. A lei divina é tão perfeita que ninguém burla. E a gente tem que entender isso daí para não ficar com ódio, para não ficar com desejo de vingança. Por quê? Se uma pessoa, você vê, faz tanta coisa errada e ela agora não está sofrendo consequência nenhuma, não se incomode que a consequência virá. Divaldo coloca numa das suas palestras que todos, principalmente as pessoas que têm responsabilidades assim em governos, né, em política, todos eles não vão conseguir, quem saiu do caminho do bem, não vai conseguir reencarnar aqui mais. Então, a gente tem que pensar que a coisa é séria. Se nós não mudarmos a nossa vibração, nós não ficaremos na terra que Jesus nos dará. O que é isso? Não terei oportunidade de ser feliz. Porque o mundo de regeneração, a gente vai ter o mesmo tipo de corpo, a gente vai ter as mesmas, né, disponibilidades de sensações, só que não vamos ter no coração o egoísmo, não vamos ter no coração orgulho. Vamos realmente começar a entender Deus de uma maneira mais ampla. Então, quer melhor que isso? Será que eu quero ficar aqui, fazer um esforço para ficar aqui, ou quero ir para um mundo onde tem tudo a começar na idade da terra? Primitivo. Mudando para um mundo de expiações e provas, mas tudo por fazer. Não tem indústria, não tem labor, não tem as facilidades que nós temos hoje. Não tem esses mundos primitivos. Eles falam aí um tal de Quirón que vem, que está por aí.
vindo. Não sei se é aqui, não, mas tem. A gente olha no céu, tem tantas estrelas. Jesus falava há muitas moradas na casa do Pai, não é? Então, a gente tem que ter o quê? Desenvolver a fé em Deus. Porque nós temos momentos difíceis e de dor na vida, temos porque somos muito ainda materialistas. E nós precisamos melhorar essa questão. Nós precisamos entender que nós não somos daqui, somos espíritos eternos. É difícil porque os espíritos, quando chegam no plano espiritual, quando eles são ou de outras religiões, ou são ateus, não pensam em nada, ou até acreditam em Deus, mas nunca raciocinaram a respeito, nem da morte. A gente tem até medo de falar da morte, gente. Não é? Somos espíritos e não falamos da morte. Eu falava para minha mãe, ó, presidente de centro, vice-presidente, viveu na favela, ajudando todo mundo. Quando ela ficou agora comigo 6 anos para desencarnou, mas era de paizinho, com 100 anos e 20 dias. Então, e a minha mãe, quando eu começava a falar, mãe, vamos analisar, pensar, né? A gente ia ter uma vida curta, a gente já nasce sabendo que a gente não vai ficar direto aqui, né? Todo mundo tem um tempo de vida material. Ela falava, não quero pensar nisso. Brincava comigo. Mas era uma sabedoria fabulosa. E eu sei que no final das contas, a gente tem que trabalhar mesmo o nosso pensamento e o nosso coração. Não ter medo de nada. Não ter medo de nada, principalmente das coisas espirituais. Temos sim que prestar atenção no nosso pensamento. Por quê? Porque atraímos os iguais, os afins. Então vamos atrair só o espírito superior. Trabalhar. O que eu estou pensando? Às vezes a gente, na cama mesmo, fala, Senhor, eu agradeço essa noite, desejo que o Senhor me abençoe, que eu tenha um ótimo dia. Né? Levantou, tirou o pé da cama, escovou os dentes, vai lá para a cozinha e fala, o que tem de café? Aí já começa a brigar pelo que tinha de jejum. Não é? Nós somos assim. Eu já vi gente aqui dando risada, sorrindo, porque é isso que acontece. Ninguém é perfeito no mundo de expiações e provas. Nós ainda precisamos nos melhorar. Precisamos trabalhar em nós as ondas do amor, né? Então, o que a doutrina espírita nos ensina? A doutrina nos ensina, nos exorta justamente isso: trabalhar na nossa melhoria espiritual. Eu não posso falar para Maria Luísa, obrigada. Eu não posso falar para Maria Luísa, ó, você precisa fazer isso, você precisa montar isso aqui. Ninguém muda ninguém, gente. A gente às vezes tem alguém na família que está viciado, você leva para uma casa de trabalho para ele melhorar. O que acontece? Ele pode lá, se ele não tem vontade, ele não vai. Mas aí tem vontade de mudar. Então ninguém muda ninguém. O que faz a gente mudar? O nosso proceder, o nosso exemplo. É isso. Não adianta, ó, tá da boca para fora. Tem que sair, ó, do coração. Não é? Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, que a gente conhece realmente essa lei de ação e reação, de causa e efeito, a gente vai trabalhar em nós o quê? Na resignação, a coragem de mudar a nossa vida, não é? Porque as dores aparecem. Você passa um tempo sem dor, a conta está paga, a vida está mais ou menos tranquila, eu vou rezar, esqueço até de rezar, chego no Pai Nosso na metade, não concentro direito. Não é assim que acontece? Agora bota uma dor aí, cria calma,
no joelho. Não é verdade? Aí a gente lembra que Deus existe. Certa feita um espírito protetor nosso, como assim? Quando a pessoa passa no dor, a gente fica contente, porque aí a gente chega na pessoa. E é verdade isso. Ele falou brincando com a gente, mas é verdade. É isso que acontece. Depois é que eu vim pensar no negócio, comecei a estudar direito. Então a gente vê que isso daí é verdade, tá? Bom, os que têm Deus como a perfeição absoluta e o amor infinito, não tardarão a se resignar diante da dor e afastar da alma a revolta contra o Pai. Eu sei que estou passando esse sofrimento, por quê? Porque ele está sendo colocado à prova na minha vida para eu resgatar débitos anteriores. Se ele está nessa encarnação, está numa encarnação anterior. Deus é tão bom, tão bom. E, por exemplo, a pessoa que faz as coisas erradas, né? Escolhas erradas, ele desencarna, muitas vezes ele não passa por provações nenhuma na encarnação, ele desencarna, lógico, sofre pela sua ignorância, vai no umbral, etc, etc. Mas ele não volta de repente. Por quê? Porque ele não vai ter condições de modificar o seu pensamento. Então ele fica mais tempo no plano espiritual, estudando, ouvindo palestras, fortificando as suas ideias, elevando o seu pensamento junto à sua família espiritual, junto ao seu anjo protetor, que muitas vezes nos acompanha em diversas encarnações. Então o que acontece? Quando ele estiver fortalecido, aí Deus dá uma encarnação-chave para ele poder resgatar e mostrar que ele aprendeu a lição. Passar, superar. E se ele vem logo em seguida, ele vai fazer muitas coisas erradas. Quem quiser ter uma ideia de reencarnação, tem um livro chamado Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. E lá eles explicam, a equipe do doutor do Caio Bachuto, esse livro, e uma equipe de estudos, né, lá que o nome é Caio Bachuto. E ele coloca lá o tipo de reencarnação, os tipos, né? Encarnação chave, encarnação preparatória e encarnação alternativa. Ele fica 2, 3 vezes numa alternativa. O que ele explica lá? Que alternativas são aquelas que, se você não tem religião nenhuma, você vai nascer numa família bem estruturada, que possa lhe aceitar como filho, né, ou alguém muito achegado, e você vai ter oportunidade de se ligar à religião, de estudar também, né? Porque a inteligência, conforme a gente vai elevando a nossa compreensão, a inteligência e o nosso entendimento, a gente vai procurando raciocinar melhor as coisas, né? Mesmo o espiritismo, quando a pessoa fala assim, Silene, eu já estudei, já li o livro dos Espíritos. Eu conheci, herdei do Zé Antônio Vieira de Paula, um estudo de sábado, porque ele falou, primeiro ele falava assim, eu gostava de estudar, meus filhos iam para as casas dos amigos, o Cláudio ia jogar futebol no sábado à tarde, e eu ficava sozinha em casa, falei, então eu vou lá estudar com o Zé Antônio. E eu adorava estudar com o Zé Antônio, porque o Zé Antônio, de uma frase do Evangelho, escrevia para o imortal 2 laudas. Era uma pessoa, é um filhão meu, 10 anos mais novo que eu, mas já está na quadra espiritual. Então, foi aí que eu herdei dele, porque ele falava assim, você tem que fazer muitas palestras, né, por aí, e ele falava assim, você vai hoje no estudo? E eu falava para ele, lógico que vou.
Ah, então você faz o estudo por mim, porque eu tenho que estudar para uma palestra que voltar a lugar. No final ele já não falava mais nada, eu chegava aqui ele já não estava. Mas ele me mandava, ele começou o trabalho lá na Casinha do Pão, que é o núcleo Hugo Gonçalves agora, e ele falava para mim, ele tinha um consultório aqui perto, e mandava o pessoal vir tomar passe e conversar comigo. Uma graça, né? Ele e o Zé Gonçalves também. Até o doutor Armando do hospital também mandava os seus pacientes virem tomar passe aqui comigo. Então, vamos dizer assim, a gente começa a trabalhar. Esse estudo do Zé Antônio é só estudo sobre Kardec, são 5 livros de Kardec. Eu acho que eu herdei dele quanto tempo faz? Acho que uns 20 anos, mais de 20 acho. E está até hoje. Então o pessoal fala assim, Silene, eu li o Livro dos Espíritos. Tinha um psicólogo na casa do Júpiter, lá na Casa do Caminho, era muito amigo do Júpiter. A filha dele estudava aqui na UEL. E ele vinha muito para cá. Ele era espírita, acho que era de São Paulo que ele morava. Então ele vinha muito para visitar a filha. E ele fazia palestra na Casa do Caminho. Então ele falava assim: quantas vezes você já leu o Livro dos Espíritos? Está na primeira leitura? Na 20ª leitura? Ele falava, né? Então, a gente tem que estudar. Doutrina espírita, amai-vos, primeiro mandamento. Segundo, instruí-vos. Tá? Olha, gente, eu pego às vezes os livros de Leon Denis para fazer estudo para o programa de rádio, ou mesmo para uma conversa aqui na casa. Então antigamente eu tinha mais assim, eu preciso comprar. Eu grifava nos livros as coisas mais importantes, né, para a gente trabalhar nas tarefas, né? E às vezes passa-se muito tempo e eu preciso outra vez daquilo lá no livro. Falo, nossa, eu já li isso, já fiz isso. Eu sei que eu fiz, por quê? Porque está arriscado, mas eu não lembrava mais. Então a gente não pode falar, é uma vez só o Livro dos Espíritos, não. Estudo da doutrina é sempre. Quem quiser participar, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos aqui, no sábado, no grupinho aqui. O pessoal está fazendo as sacolas lá embaixo e nós estamos aqui. Acabou o estudo, a gente dá passe nos pianos, buscar sacola, aqueles que querem, né? E depois a gente termina nós começamos 15 para as 3 e acabamos 15 para as 4. 15 minutos de passe e depois a gente vai. Aí entra Terezinha e outras pessoas aqui nas tarefas, né? Então, gente, tá? Isso, em termos científicos, com o auxílio da física, significa dizer que cada ação corresponde a uma reação que é muito diferente de olho por olho, né? Muito diferente. Deus é amor infinito. Quando se entende que Deus é todo amor e justiça, que é todo efeito a uma causa precedente, mesmo desconhecida, a ausência da dor é mais um lenitivo para a sua dor. Não tem exemplo. Ele não vai tirar a dor do teu coração, vai ser um lenitivo para você ultrapassar essa dor. Então, o Espiritismo também preconiza que Deus nos criou para felicidade. Só que é uma conquista individual. A felicidade sou eu que tenho que conquistar, né? E se ainda não acontece, não nos cabe revolta alguma, senão reflexões profundas que nos apontam a lógica da reencarnação. Gente, quando a gente vê, por exemplo,
o que aconteceu no Rio Grande do Sul, porque está muito mais recente. Eu não posso ir para lá, mas o que eu posso fazer para auxiliar? Eu posso me harmonizar, ajoelhar em espírito e verdade, porque pode ser em pé, pode ser sentado, qualquer lugar, fazer uma oração para que eles tenham força, coragem de vencer aquela situação, de acreditar em Deus. A gente tem que ter assim, trabalhar em nós. Eu tive a oportunidade de conviver mais de 30 anos com o paizinho, e o paizinho era todo coração. Então, a gente tem mais a que agradecer a Deus as oportunidades de estar numa casa espírita e estar trabalhando e sabendo como superar as dificuldades do caminho. Posso colocá-lo para encerrar? Bom, então eu vou colocar aqui o momento.com, que resultou nesse estudo singelo aqui que nós fizemos, tá? Dia 29 de agosto de 2005, uma tempestade tropical de escala 5 atinge a costa sudeste dos Estados Unidos da América. Os ventos do furacão, que recebeu o nome de Katrina, atingiram 280 km por hora e devastaram uma histórica cidade de Nova Orleans. Mais de 1 milhão de pessoas foram evacuadas. 600 mil casas, na grande maioria de pessoas pobres, foram destruídas. Um dos furacões mais destrutivos a ter atingido os Estados Unidos deixou cerca de 1.300 mortos. Muitos relatos se misturam ao do Sr. J.R., habitante de 65 anos de idade, sem automóvel, cartão de crédito ou dinheiro poupado. Ouvida pelo rádio 3 dias antes que a tempestade se aproximava e que a desocupação era fortemente recomendada. Mas, sem ter para onde ir e com a esposa numa cadeira de rodas, a saída era quase impossível. O Sr. J.R. decide permanecer e enfrentar a tempestade, a exemplo do que sempre fizera antes. Com o estoque de comida e água, a família se sentia preparada. Porém, na segunda-feira, a ruptura dos diques inundou em poucas horas aquela área, uma das regiões mais baixas de Nova Orleans. A subida rápida da água forçou o J.R. a retirar a mulher da cadeira de rodas, mas mesmo seus consideráveis 1,90 m não foram suficientes para evitar a tragédia. Escapando de seus braços, sua amada morre submersa. Como seguir adiante depois de acontecimentos como este? Como lidar com essas tragédias do cotidiano sem nos deixar esmorecer e desistir? Certamente cada um deverá encontrar à sua maneira o seu alicerce, mas possivelmente todos eles passem, mesmo que sem perceber, por maior: a confiança em Deus. Não falamos desse Deus como um Deus minúsculo que criamos ao longo do tempo, a nossa imagem e semelhança. Não, esse Deus está desgastado, cansado e talvez em seus últimos dias. Referimos à inteligência suprema, o Criador, onipresente, bom e justo. Referimos ao Deus das leis perfeitas, que não se vinga, que não é tomado pela ira em circunstância alguma, e que ama todas as suas criaturas, não preterindo ninguém. E neste amor supremo, que ainda escapa de nossa compreensão, estão desígnios, experiências, ensinamentos, que por vezes ainda temos dificuldades em entender. Essa inteligência está no controle de tudo. Nada acontece sem que Ele e suas leis permitam. Deus não se esquece, nada deixa de lado, não privilegia. Ele nos dá o que precisamos neste ou naquele momento, para que continuemos nosso crescimento moral e intelectual,
rumo à felicidade. Seus desígnios por vezes ainda nos deixam perplexos, mas se dermos a Ele uma chance apenas, vislumbraremos suas ações logo adiante. Veremos que Ele apenas atendia a nossa necessidade íntima, como um pai amoroso que faz sempre o melhor ao filho, mesmo este ainda não compreendendo suas ações. Gente, muito obrigada, Deus abençoe a todos, que a gente possa ser estimulado a continuar a viver sempre melhor. Um abraço para todos. O exemplo da fé. Não sabia se Aí ficou o exemplo para nós da fé raciocinada, de tudo aquilo que vem para nós. Não existe um efeito sem uma causa. Se existe um efeito, porque anteriormente existiu uma causa que levou a acontecer isso. Quando a Silene falou do Katrina, eu estava lá nos Estados Unidos, eu vi de perto. Na casa da minha filha nós ficamos uma semana sem luz, estragou tudo na geladeira. A água o meu genro teve que buscar numa outra cidade bem longe. E eu da janela, eu via o furor do vento que passava, derrubando, jogando longe aqueles semáforos. Os carros tinham que parar, porque senão empurrava. Eu estava lá, e eu vi, quando ela falou dessa história, nós ficamos sabendo, eu me ajoelhei no chão e falei: Senhor, dai o que eu posso pedir a eles, é resignação e força. E nós vimos há poucos dias tempo, aqui no Rio Grande do Sul, a mãe com as gêmeas, que uma pequenina caiu na água também e veio. Como nós podemos continuar a viver depois disso tudo, se nós não estivermos com o nosso pensamento, com a nossa alma voltada para o Pai, e agradecendo Ele, porque é através da dor que muitas vezes, muitas pessoas chegam ao Pai. E a Silene trouxe bem uma explanação bem contundente, né? Deus nunca está ausente. Nós é que nos ausentamos de Deus. Quando nós nos ausentamos de Deus, o que pode acontecer? Né? Então é isso aí. A fé resignada, não aquela fé fanática. Eu creio em Deus, eu tenho fé. É aquele Deus que está dentro de nós, que nós temos que pensar, né? Então, com agradecimento a Silene por ter trazido essa explanação tão maravilhosa, eu convido aos companheiros do passe para continuarmos o nosso trabalho. Então vamos encerrar o trabalho desta manhã, rogando então a Jesus, a espiritualidade amiga que se faz presente nesse ambiente, rogando sempre que nos envolva, nos abençoe,
nos dando sempre o equilíbrio e a serenidade que necessitamos. Senhor Jesus, queremos nessa manhã, Senhor, te agradecer por tantas bênçãos recebidas, por tanto amparo recebido, rogando sempre, Senhor, que esteja sempre conosco, nos intuindo sempre, Senhor, pensamentos de amor, pensamentos do bem, rogando sempre a espiritualidade que também nos fortaleça para que nós não desistamos jamais dessa tarefa e da necessidade que temos, Senhor, de nos melhorarmos e progredirmos, galgando assim um degrau a mais na nossa evolução. Rogamos, Senhor, para que ampare também aos trabalhadores desta casa, para que não lhes falte nunca a coragem e disposição para o trabalho, para aqueles que têm os nomes colocados nos livros, encarnados e desencarnados, que possam todos, na medida do merecimento, ser socorridos nas suas necessidades. Rogamos também a espiritualidade amiga que possa abençoar e envolver o nosso Brasil, aos nossos governantes, aos nossos políticos, em vibrações de amor, para que eles possam todos ter consciência da responsabilidade que têm sobre a nação, e rogando também, Senhor, pelos nossos familiares que proporcionaram a nossa vida até aqui, que sejam também da mesma forma envolvidos no seu amor e na sua luz, que possamos, Senhor, retornar aos nossos lares, levando em nosso coração a paz, e que essa paz possa ser desfrutada por todos o nosso convívio. Se conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.